Oi, bonitos! Vocês acharam que eu não ia aparecer na quarentena para falar de matemática? É claro que eu ia aparecer. Então pega o teu material que está disponível lá no blog e a gente vai começar a falar de análise combinatória. A análise combinatória nada mais é do que o estudo das combinações, dos agrupamentos, do número de possibilidades, dado certo evento. Um exemplo de aplicação seria quantas possibilidades existem de sorteio na Mega Sena. Esse seria um exemplo mais cotidiano, mais prático, de onde a gente pode aplicar a análise combinatória. E no estudo da análise combinatória, nós temos 4 principais técnicas que nós vamos ver nas próximas semanas, que seria o princípio multiplicativo, a permutação, o arranjo e a combinação. Nessa semana, a gente vai ver o princípio multiplicativo. Então, para ficar mais fácil de ilustrar como funciona o princípio multiplicativo, eu coloquei para vocês alguns exemplos no material, e é sobre eles que a gente vai falar. O exemplo 1 diz o seguinte: João interessou-se em assistir a 3 filmes e 2 peças de teatro que estão em cartaz, tendo condições de custear um filme e uma peça de teatro. De quantas maneiras João poderá fazer uma programação escolhendo um filme e uma peça para assistir? Então, o João precisa fazer uma combinação de um filme e uma peça, já que, João é eu na vida. João só tem condições de pagar por uma peça e um filme. Bom, então vai aparecer aí para vocês na tela quais são essas possibilidades se a gente fosse montar todas elas, enumerar todas elas. Então, eu poderia assistir o filme A e a peça A, o filme A e a peça B, o filme B e a peça A, o filme B e a peça B, o filme C e a peça A, o filme C e a peça B. O princípio multiplicativo serve, então, para a gente não precisar enumerar essas possibilidades, não precisar descrever elas. Simplesmente através de um cálculo, a gente pode chegar nestas 6 possibilidades. O princípio multiplicativo diz que, se um evento A ocorre de M maneiras e um evento B ocorre de N maneiras, e eu quiser combinar estes 2 eventos para calcular o número de possibilidades, eu vou multiplicar M por N. Então, o que nós teríamos aqui na nossa situação do João? O João, então, tem 3 filmes. Então, o evento A do João seria escolher um dos filmes, e para isso ele tem 3 possibilidades. E o evento B do João seria escolher uma peça, ok? E são 2 possibilidades de peça. Então, basta que eu multiplique essas 2 escolhas, o número de opções dessas 2 escolhas. Então, eu vou fazer 3 vezes 2, que dá igual a 6 possibilidades, 6 maneiras diferentes de optar por um filme e por uma peça. Vamos então para o exemplo 2. O exemplo 2 diz o seguinte: um restaurante oferece 2 tipos de entradas, 3 tipos de pratos principais, 2 tipos de salada e 5 tipos de sobremesa. De quantas formas diferentes é possível fazer um pedido escolhendo-se uma entrada, um prato principal, uma salada e uma sobremesa? Então, no exemplo 2, esse restaurante nos serve 2 tipos de entrada, 3 tipos de prato principal, 2 tipos de salada e 5 tipos de sobremesa. Eu quero saber quantas combinações eu consigo fazer escolhendo uma entrada, um prato principal, uma salada, uma sobremesa. Então, quantas opções disponíveis eu consigo fazer combinando, então, uma entrada,
um prato principal, uma salada e uma sobremesa. Então, quais são os meus eventos? Escolher uma entrada, escolher um prato principal, escolher uma salada e escolher uma sobremesa. Então, quantas opções eu tenho lá para a minha primeira escolha? 2. Quantas opções de prato principal eu tenho? 3. Quantas opções de salada nós temos? 2. E de sobremesa nós temos 5. Então, basta multiplicar o número de opções dessas escolhas para que eu chegue no total de possibilidades de combinações de entrada, prato principal, salada e mais uma sobremesa. Então, eu vou fazer 2 vezes 3, 6, 6 vezes 2, 12 e 12 vezes 5 fecham 60. Exemplo 3. Quantos números de 4 dígitos podemos formar com os algarismos de 0 a 9? Então, na resolução do exemplo 3, eu preciso formar números que sejam escritos com 4 dígitos, 4 símbolos, né? Então, aqui a gente pode ver alguns exemplos. 7.865 é um número formado por 4 dígitos, 4 símbolos. O símbolo 7, o 8, que aparece em rosa aqui, o 6, que está em roxo, não sei se dá para ver na filmagem, e o 5, que está em azul. Um outro número que eu posso formar, que tem 4 dígitos, 4 símbolos, o 1238. Aqui o primeiro símbolo seria o 1, o segundo símbolo seria o 2, o terceiro o 3 e o quarto seria o 8. Bem, então, quando eu vou formar um número de 4 dígitos, eu tenho 4 escolhas para fazer. E aí eu vou ver quantas opções eu tenho de dígitos para a primeira casa, de símbolos, quantos símbolos eu tenho disponíveis, quantos símbolos eu tenho disponíveis para colocar na segunda casa, quantas escolhas eu tenho, e quantas eu tenho na terceira casa e quantos símbolos eu posso usar na quarta. Cuidado, não confundam o dígito que eu posso pôr na casa com a quantidade de dígitos que eu tenho à minha disposição na casa, tá? Então, vamos lá. Para a primeira casa, quais são as opções que eu tenho? O único símbolo que eu não posso usar para formar um número de 4 dígitos ali na primeira casa é o 0. Por quê? Coloquei um exemplo aqui para a gente enxergar melhor isso. O 0, o 3, o 4 e o 5 nesta ordem, na verdade, eles formam o número 345. Então, eu não posso usar o 0 como uma opção de símbolo na primeira casa se eu quero um número formado por 4 dígitos. Aqui seria, então, 345. Ele é um número formado por 3 dígitos, 3 símbolos, tá? Então, lá na primeira casa, eu só tenho à minha disposição o símbolo 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9. Ou seja, são 9 opções para usar na primeira casa para montar o meu número. Então, o que eu vou colocar aqui na minha multiplicação para calcular o número de possibilidades? Eu tenho 9 símbolos. É esse 9 que vai na primeira casa. Muito bem. Na segunda casa, eu já posso usar o 0, porque não existe problema nenhum no segundo símbolo ser 0 num número de 4 dígitos, né? Posso dar um exemplo aqui.
7.025. É um número de 4 dígitos e eu posso usar o 0 na segunda casa. Então, quantos símbolos eu tenho à minha disposição para colocar na segunda casa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 símbolos que eu posso pôr, então, na segunda casa. Então, as minhas 10 opções, a minha segunda escolha, para minha segunda escolha, eu tenho 10 opções de símbolos. Por isso, eu coloquei 10 lá, ok? Muito bem. Para as demais, eu também tenho 10 opções. E na última também eu tenho 10 opções. Então, 9 vezes 10 vezes 10 vezes 10 dá 9.000. Ou seja, eu consigo escrever 9.000 números usando os símbolos de 0 a 9 para formar um número de 4 dígitos. Exemplo 4. Quantos números de 3 dígitos distintos é possível formar com os algarismos de 1 a 6? Bom, pessoal, no último exemplo, que é o exemplo 4, nós temos uma palavra que faz toda a diferença na resolução do problema, que é a palavra distintos, né? O problema diz quantos números de 3 dígitos distintos é possível formar com os algarismos de 1 a 6, tá? O que significam esses 3 dígitos distintos? Distinto significa diferente, ou seja, eu não posso repetir símbolos ao escrever o número. Então, eu não posso ter casos de números como esse aqui que eu coloquei, 223. No número 223, eu estou repetindo o dígito 2 e não pode haver essa repetição, porque tem que ser dígitos diferentes. Eu não posso também, por exemplo, formar o número 434. Por que não? Porque o 4 é um símbolo que está se repetindo e não pode repetir, ele tem que ser símbolos distintos, diferentes, sempre, tá? Então, muda um pouquinho a forma como a gente vai resolver este problema. Então, eu preciso fazer 3 escolhas, escolher 3 dígitos, 3 símbolos para fazer o meu número de 3 dígitos, tá? Então, na minha primeira escolha de números, eu tenho à minha disposição quantos símbolos? 6 símbolos. Eu tenho o 1, eu posso usar o 2, posso usar o 3, o 4 e o 5 e o 6. Então, eu tenho 6 opções. Lembra que é o número de opções que eu vou colocar lá na minha escolha, tá? Então, aqui são 6. Mas, lembrem que são distintos. Eu não posso repetir símbolos que já foram usados. Então, vamos supor que lá na hora de formar o meu número, eu tenha escolhido na primeira casa o número 3. Eu não vou poder repetir o 3 em nenhuma outra casa. Então, eu eliminei o 3 como uma opção para mim na segunda casa. Eu não posso usar ele. Então, quantas opções sobraram de escolha para a segunda casa? Sobrou o 1, o 2, o 4, o 5 e o 6, já que o 3 eu já usei e não posso repetir, tá? Então, sobraram 1, 2, 3, 4, 5 símbolos.
Então, eu só tenho 5 opções para essa segunda escolha de símbolos que eu tenho para fazer. Então, vamos supor ali que na segunda casa eu tenha escolhido como símbolo para usar o número 5. Então, também, além de não poder usar o 3 como escolha para a última casa, eu também não vou poder usar o 5, tá? Supondo que eu tenha escolhido ele para colocar na segunda casa. Então, eu eliminei como possibilidades de símbolos o 3 e o 5. Sobrou, então, como símbolos para minha última escolha, o 1, o 2, o 4 e o 6. São 4 símbolos. É este 4, que é a quantidade de opções na minha última escolha, que eu vou colocar aqui. Multiplicando, então, o número de opções que eu tenho em cada escolha, eu vou ter 6 vezes 5 vezes 4. 6 vezes 5 dão 30 e 30 vezes 4 dão 120. Então, eu posso escolher... Então, são 120 possibilidades que eu tenho de escrever um número que tenha 3 dígitos, 3 símbolos, que são distintos, que nunca se repetem. Na semana que vem, então, a gente volta para falar de permutação.